vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas dos inscritos. Pra você que não está me seguindo no Instagram, segue lá, porque vai ser lá que eu vou perguntar as coisas pra vocês sobre o canal e tudo mais. Bom, gente, vou explicar pra vocês. A minha irmã está aqui do meu lado, dá um joia. Que joia lindo. Ela vai estar aqui do meu lado lendo as perguntas e as perguntas vão estar aparecendo aqui pra vocês verem as pessoas. Primeira pergunta: qual sua maior meta como youtuber? Minha maior meta como youtuber é, tipo, eu quero um dia fazer um vídeo e tal e pessoas falarem, olha, você realmente me ajudou, você conseguiu tirar um sorriso do meu rosto e tal, então essa é a minha meta, um dia ajudar as pessoas. Próxima pergunta. Sua escola é pública ou sua escola Particular. Isso. Pública, no caso. O que você usa pra ficar com esse cabelo lindo? O meu cabelo agora, exatamente, ele está com progressiva. Mas, nos vídeos anteriores, o que acontecia? Eu lavava o cabelo com creme e tudo mais, e depois eu secava e eu passava chapinha. Só que pra ele não ficar aquele cabelo todo, né, assim, igual o meu agora, mentira, o meu tá super top. O que eu fazia? Eu fazia um coque, eu prendia ele num coque e tudo mais, e depois, quando eu chegava perto de sair, eu gravar vídeo, eu soltava ele, e ele ficava de uma forma mais natural, vamos dizer assim. Qual a carreira que você deseja seguir? Bom, gente, essa pergunta foi do João Pedro, não é? Não, foi minha mesmo. Sua? Eu também fiz então igual a foi da minha irmã. dele. A minha irmã fez a igual a do Pedro. Gente, como eu falei no meu vídeo do 10 fatos sobre mim, 10, 20 fatos sobre mim, eu não tenho certeza do que eu quero ainda, porque, tipo, eu quero fazer algo que realmente, sabe, sei lá, que eu realmente goste, pra não ter arrependimento e tudo mais, então eu ainda estou estudando as minhas opções. Pretende viajar? Qual lugar? Essa pergunta também foi do João Pedro. Bom, gente, eu quero muito conhecer alguns lugares do Brasil. Futuramente, eu quero viajar para outro país. Próxima pergunta. /JoãoPedro.Pedro. Foi a mesma, João Pedro. Enfim, para. Cantor favorito ou cantora? Isadora Pompeu. Com quantos anos você começou a namorar? Luane. Gente, essa pergunta é da Luane, vai estar aparecendo aqui as perguntinhas dela, porque ela me fez essa pergunta no WhatsApp, mas enfim. Com quantos anos eu comecei a namorar? Bom, gente, eu conheci o Breno quando eu tinha 15 anos e a gente ficou um ano conversando, porque meus pais falavam que eu só podia namorar com uma determinada idade, então a gente ficou conversando, se conhecendo, mas pra saber se era isso mesmo que a gente queria. Mas, enfim, regras são regras e a gente tem que seguir. Então eu comecei a namorar com ele mesmo, foi quando eu fiz 16 anos. Próxima pergunta. Quando nasceu? 22 de outubro de 2002. Podem me mandar presentes. A maior decepção? Minha maior decepção foi quando eu precisei de pessoas e essas pessoas não estavam comigo pra me ajudar. O dia mais feliz? Bom, gente, o dia mais feliz, tipo, tem vários, lógico, mas um dia que ficou bem marcante mesmo foi o meu aniversário de 15 anos, porque foi quando a família se reuniu, né? A minha avó estava junto, então foi um dia bem especial pra todo mundo, porque, sabe, todo mundo praticamente me acompanhou a crescer e tal, então foi muito especial, muito incrível. E, falando nisso, vou gravar um vídeo reagindo ao meu vídeo do aniversário e também vou contar a história de como tudo começou, de onde surgiu a ideia. E, gente, vocês não vão acreditar que a minha festa foi decidida de última hora. Então, se você ficou curioso... Não dá spoiler. Não dá spoiler. Se você ficou curioso, eu vou contar tudo no próximo vídeo. No próximo vídeo eu não sei quando. Tudo bem. Próxima pergunta. Uma felicidade? Uma felicidade do momento agora está sendo o meu canal. Vocês vão entender por que no final do vídeo, mas eu estou muito feliz porque eu estou vendo que está dando muito resultado, que eu estou crescendo aos poucos, lógico, mas eu estou
bem feliz mesmo. Uma frase. Tô com fome. Muito. É verdade. Real, tô com fome. Vai. Quais são suas metas para o canal em 2020? Meta de conteúdo. Você tá falando, essa pergunta é da... Dani Vaz. Gente, agora chegamos à pergunta que eu falei que eu iria deixar pro final. Se eu não falei, eu estou falando agora. Vai estar aparecendo aqui, é da Dani Vaz, que também tem um canal. Então ela deve comentar alguma coisa aqui embaixo. Se ela comentar, vai lá dar uma visitinha no canal dela. Bom, gente, as minhas metas de conteúdo de inscritos. Gente, tipo, a cada mês a gente batendo, tipo, a gente conseguiu 100, 200, 300, 400, 500 e por aí vai, até a gente ver onde é que a gente alcança. E a gente consegue, tá, gente? Porque em menos de um mês eu quase já tinha 100 inscritos, então a gente consegue sim. Próxima pergunta. Por que você decidiu criar o canal? Essa é a pergunta que eu queria chegar. Bom, gente, entenda uma coisa. Existe o bairro A e o bairro B, tá? Só pra vocês entenderem a história. Antes, no bairro que eu morava, o bairro A, era um lugar onde eu tinha muitos amigos, onde eu cresci com muita gente daquele bairro, porque a gente estudava na mesma escola e tal. Então, tipo, eu gostava muito daquele bairro, mesmo. Eu sou muito apegada àquele lugar, eu gosto muito. Inclusive, eu tava lá hoje, eu tava relembrando as coisas. Enfim, eu morava no quintal junto com a minha avó. E a casa da minha tia era sempre, tipo assim, ela chegou a morar lá e tal, mas ela teve que mudar, então teve outros moradores. Mas sempre pessoas maravilhosas, pessoas que eu considero muito. Eu vivia na casa da minha avó. Gente, a minha casa era assim, era só descer a escada e já estava dentro da casa da minha avó, então eu vivia lá direto. Eu e a minha irmã, toda vez que não tinha ninguém, sabe? Fim de semana, feriado que os vizinhos viajavam, eu e minha irmã ficava o dia inteiro brincando no quintal. A gente fazia uma bagunça lá, a gente cuidava do quintal da minha avó, a gente deixava a nossa cachorra correr pelo quintal. Então, gente, são momentos que eu vou levar pra vida inteira. Então, eu realmente amava aquele bairro, aquele lugar e tal. Só que um belo dia eu tive que me mudar pro bairro B, onde eu moro atualmente. E aí, o que acontece? Nessa transição, vamos dizer assim, que eu me mudei, ao mesmo tempo que eu mudei de bairro, eu mudei de igreja, eu mudei de escola, mas eu vi alguns amigos meus antigos lá nessa escola nova, que praticamente a metade do bairro foi pra lá, né? Mas tudo bem. Então, tipo assim, quando eu mudei, eu perdi muita coisa. Eu perdi a casa que eu gostava bastante, que eram momentos que, tipo, eu subia lá no terraço e ficava olhando o avião passar e tal. Sabe, eram momentos que eu tinha o meu particular, sabe? Era um momento que eu tirava pra descansar. Enfim, eu gostava muito daquele lugar, das pessoas daquele lugar, então eu perdi muito, sabe? E quando eu mudei pra cá, no bairro que eu tô atualmente, eu não conhecia ninguém me conhecia. Pessoas, tipo assim, sabe quando você chega num bairro e todo mundo tem aquela primeira impressão? Pessoas falaram mal de mim pela primeira impressão que tiveram, falaram que eu era metida, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas, gente, eu sou metida? Não. Ah, tá, obrigada. Só parece. Mas não sou, gente. Enfim, e aí eu não me encaixei no bairro. Eu não me encaixei em algumas pessoas, sabe? A gente não se dava bem. E aí, eu ficava mais dentro de casa porque eu não gostava de sair aqui por causa do fato de ninguém me conhecer e tudo mais. Então, eu ficava bem sozinha mesmo dentro de casa, sempre no meu quarto, fechado, ouvindo música, vendo vídeos e tudo mais. E aí, um belo dia não. E aí, foi passando e tal, minha avó veio e ficou aqui com a gente. Passou uma semana, eu acho, aqui com a gente, dormiu e tal. Só que aí foi passando os dias e aconteceu um acidente com ela, que eu vou também contar aqui um vídeo, vou gravar um vídeo pra vocês contando a história. E ela veio falecer, então depois disso foi um choque pra mim, porque eu já tinha perdido meus amigos, perdi a minha casa, onde era o cantinho que eu gostava de ficar.
perdi a minha liberdade, vamos dizer assim. Porque lá no meu antigo bairro eu saía, ia pra rua, ia pra pracinha, eu tinha lugar pra brincar e tal, quando eu era criança, tá, gente? Então, tipo, quando eu mudei pra cá, eu ficava presa dentro de casa, não tinha nada pra fazer, não conhecia ninguém. E aí depois disso minha avó morre, então fiquei mais pra baixo ainda, fiquei triste e eu contei com a ajuda de algumas pessoas, essas pessoas não me ajudaram, então eu fiquei decepcionada. Foi aí que entra a decepção. Eu fiquei decepcionada e tal, e aconteceram outras coisas que não convém falar. E aí eu entrei num quadro depressivo, que eu não sabia e eu não aceitava. Porque no caso era o quê? Era uma tristeza de coisas que eu vivi no passado e que quando eu mudei pra cá, meio que juntou as coisas e eu tava sofrendo por coisas do passado. Então eu entrei numa depressão e tal, fiquei muito triste, blá blá blá, tá. E aí, eu, sabe, cheguei num certo ponto em que eu não aguentei mais, por causa que eu sentia falta da minha avó, dos meus amigos. E aí foi quando eu comecei a ter minhas crises, que algumas pessoas não sabiam, eu demorei pra contar, demorei pra mostrar às pessoas, só quem sabia era a Rainara e o Breno, que é meu namorado. Então, eles foram bastante ajuda, sabe? E foram as pessoas que me aconselharam aos poucos. E enfim. E aí, quando eu cheguei no meu extremo, eu falei, caraca, eu não tô aguentando mais. Que é onde eu tive crises dentro da escola, dentro da sala de aula, que eu tive que sair correndo, porque eu comecei a passar muito mal. Falta de ar, sensação de desmaio, coração acelerado, não sentia minhas mãos, não sentia meus braços, não sentia nada. E aí foi quando eles falaram, olha, você realmente precisa de ajuda. Foi quando a Naila, a Nathalie, a Isa, a Luane, a Raíssa e a Rainara que me ajudaram bastante. Então, eu cheguei e falei, caraca, eu tenho que contar pra minha mãe. E aí eu contei pra minha mãe procurou ajuda. Foi um momento muito difícil, muito vergonhoso, porque eu não queria contar. E aí eu procurei ajuda e tudo mais. Só que, tipo assim, quando passou isso, eu comecei a querer voltar a ser assim. E aí eu falei, caraca, eu preciso parar com isso. Então no ano de 2020 eu vou ser diferente. E aí foi quando eu decidi criar o meu canal. Foi quando eu decidi fazer vídeos pra me distrair. Porque em vez de eu ficar sentada vendo coisas que não convém, pensando em coisas que não convém, eu estava o quê? Eu estaria o quê, na verdade? Fazendo um vídeo pra vocês, mostrando um pouco do meu dia. Como eu falei, eu viajo muito, então eu queria mostrar pra vocês. Fora que é uma forma de, sei lá, criar um elo de amizade, sabe? Então, essa é a minha maior meta, sabe? Já fui criticada por se expor demais no canal. Bom, gente, criticada por se expor demais no canal, eu acho que esse é o canal. Esse é o primeiro vídeo que eu falo de uma coisa bem pessoal, então pode acontecer sim, pode acontecer que não. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui. Se vocês também quiserem vídeo do meu aniversário de 15 anos, no caso, reagindo, da história da minha avó, da história dos meus amigos e do meu namoro e tal, e tudo mais, coloque aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, ok? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.